Não faz muito tempo, eu estive falando dessa palavra aqui sobre o sermão da montanha e as beatitudes, né? 8 passos para o crescimento espiritual. Eu acho que é sobre isso que nós vamos falar essa noite e nem vamos repetir mensagem, vamos repetir. Deus tem sempre uma palavra nova para os nossos corações. Deus tem sempre uma palavra nova para a nossa vida. A palavra de Deus é nova cada manhã. E nós estávamos meditando para compartilhar com a igreja essa mensagem. E eu gostaria que você ficasse bastante atento no meu lado, sugasse tudo que você puder para você melhorar a tua condição na presença de Deus, você melhorar a tua condição na presença do Senhor. Vamos voltar para a beleza? Princípios básicos para uma vida feliz. Então nós vamos estar falando sobre os princípios básicos para uma vida feliz. Quem é que não quer ter uma vida feliz? Glória a Deus. Quem é que não quer viver na infelicidade, não quer dar risada, não quer ser uma pessoa alegre, não quer ser uma pessoa carrancuda, uma pessoa que ninguém suporta? Não, já chegou esse pastor, eu não suporto, não, porque é uma pessoa antipática, não tem empatia, ela repele as outras pessoas. Eu acho que ninguém quer um negócio desse, ninguém quer viver assim, dessa forma, dessa maneira. Nós queremos viver de uma forma totalmente diferente, nós queremos ser alegres, nós queremos compartilhar os nossos momentos de tristeza, mas também os nossos momentos de alegria, né? Quando nós temos, por exemplo, pode clicar novamente, clica que ele vai aparecer, ele vai devagar aí. Então, quando nós temos um momento de alegria, irmãos, nós queremos compartilhar essa alegria com os nossos irmãos. E a Escritura até nos diz assim: chore com os que choram e se alegre com aqueles que se alegram. Então é fundamental essa relação social que existe entre as pessoas, entre o ser humano. O ser humano é um ser sociável. O ser humano é o único ser que não consegue viver sozinho, isolado. Ele não consegue. Deixa o ser humano isolado, que a tendência dele é sucumbir, é acabar. E Deus não quer que nós também estejamos sozinhos. Por isso, irmão, preocupado com esse momento, com essa situação e com esse contexto que Deus colocar no nosso coração, essa palavra para compartilhar com vocês. Sume aquilo que Deus falar com vocês esta noite, se alimente, saia daqui e fale para as outras pessoas como Deus está agindo aqui nesse lugar. Princípios básicos para uma vida feliz, para uma vida alegre. Tem princípios? Tem princípios. Não é eu vou ser feliz, eu vou sair mais cedo e vou dizer eu vou ser feliz, eu vou ser feliz, eu vou ser feliz, eu vou ser feliz. Não é isso não. Não é assim não. Tem alguns princípios que as pessoas precisam seguir. E é sobre esses princípios, meus amados, que eu quero compartilhar com a igreja. Vai clicando aí. Vai parar, dá mais uma clicada aí. Vamos ver. Pois bem, quem é o nosso mestre por excelência? O nosso mestre por excelência é Jesus. E nesse sermão da montanha, meus amados, ele deixou regras. Nesse sermão da montanha que nós terminamos de ler aqui, quando ele abriu a sua boca, nos ensinava a quem? A multidão. Ele deixou regras e princípios que, quando esses princípios ou essas regras são observadas, não tem como a pessoa não ser feliz. Se é uma pessoa que tem um caráter ruim, está tanto tempo na igreja, mas continua do mesmo jeito. É porque ele não observou a palavra. É porque ele não observou a palavra. Aí não tem mudança nunca.
Nesse contexto, Jesus ensinou os princípios para uma vida abençoada. Vamos ver o que a gente consegue detectar assim. Para nós termos uma vida feliz, o primeiro princípio, meus amados, é ter uma atitude correta em relação a nós mesmos. Você precisa ter uma atitude correta. Eu preciso ter uma atitude correta. Preste bastante atenção em relação a mim mesmo. Jesus disse que o primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas, e o segundo é o próximo como a mim mesmo. Antes de eu amar o próximo, eu tenho que me amar. Eu tenho que desfrutar com essa visão introspectiva de saber que eu tenho que estar bem com Deus, com o próximo e comigo mesmo. Então, para a pessoa ter uma vida feliz, o primeiro princípio que ele deve observar é ter uma atitude correta em relação a si mesmo. O que foi que Jesus disse? Ser pobre de espírito, bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. No verso 3, ser pobre de espírito é ser humilde, é ter uma vida correta, é ser honesto consigo mesmo, é conhecer-se a si mesmo e aceitar-se a si mesmo. Mas será que tem pessoa que não se aceita? Tem pessoa fora da igreja, não dentro da igreja. Tem pessoa que não se aceita. Eu não queria ser assim, eu queria ser desse outro jeito. Irmão, não quero ser igual a ninguém, só Jesus. Só a Ele. Eu me aceito como eu sou, com os meus defeitos, com as minhas qualidades, com as minhas falhas. E eu te digo também, Deus te aceita do jeito que você é. Aleluia. Deus te aceita com os teus defeitos, com as tuas qualidades, com as tuas fraquezas. Se Deus te aceita, você tem que se aceitar. Você tem que ter uma atitude correta em relação a você mesmo. Princípios básicos para uma vida feliz. Uma atitude correta em relação a nós mesmos. Se conhecer. Tem um provérbio que diz: conhece-te a ti mesmo. Se você não se conhecer, fica difícil. Você tem que saber quem é você. Eu não posso apontar o dedo e dizer: você pecou, você tem pecado. Se você não se conhecer, você cai. Pode descobrir já que todo pecado da pessoa nem está em pecado. Às vezes está, às vezes está. E aí a pessoa cai lá porque não se conhece. Então, o primeiro princípio para se ter uma vida abençoada, para se ter uma vida feliz, ter uma atitude correta em relação a você mesmo. Agora, tem essa. Se está uma vida desmantelada, também eu tenho que ter uma atitude correta em relação a mim mesmo. Se eu não estou bem e digo que estou bem, como que Deus pode me moldar? Se eu estou mal e falo que estou bem, também não muda nada, porque eu estou tendo uma atitude correta em relação a mim mesmo. Então eu tenho que ter uma atitude correta em relação a mim mesmo. O que foi que a Sunamita falou para Eliseu? Eliseu perguntou: vai tudo bem com você? Vai tudo bem. Vai tudo bem com teu marido? Vai tudo bem. Vai tudo bem com teu filho? Lá está tudo bem. O filho estava morto. O filho não estava vivo. E ela também não estava bem. Ela estava angustiada, mas disse que estava tudo bem. Depois ela mudou o discurso. Então, meus amados, nós temos que ter uma atitude correta em relação a nós mesmos. Senão nós não vamos ter felicidade. Nós vamos viver de fachada. Nós vamos ser hipócritas. O que é que diz os adágios populares? Faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Jesus diz o contrário. Faça o que eu mando e faça do jeito que eu faço. Eu sou o exemplo. Ele era correto em relação a si mesmo. Quem tem uma atitude correta em relação a si mesmo é feliz. É o primeiro princípio. Guarda isso aí na tua mente. Ó, feliz é aquele que não busca ser maior que os outros.
soberbo, ao arrogante, ele abate. Então tem uma atitude correta em relação a você mesmo. Glória a Deus. É a oportunidade que Deus está dando para mim e para você. Segundo, princípios básicos para uma vida feliz. Segundo princípio, guarde aí, ter uma atitude correta em relação ao pecado. Ser feliz é chorar pelo pecado, é sentir tristeza por entristecer a Deus. É ter uma atitude correta em relação ao pecado. É saber que o pecado, ele que distancia de Deus, que o pecado faz uma barreira entre o soberano e o pecador. E não importa o que os outros dizem, não, o pecado está na cabeça, não existe pecado. Isso é coisa que homens inventaram aí para ludibriar as pessoas que têm a mente pequena. Conversa fiada, irmão. Você conhece a palavra de Deus. Você tem o Espírito Santo. Eu duvido que ele pecar e ele não saber que pecou. Ele pecar, ele sabe que pecou. Se ele pecar, ele sabe, ele conhece. Ah, mas o filósofo, fulano de tal, falou que o pecado é só uma questão de consciência. Ele sabe que é engano, que é mentira. Glória a Deus. Ele sabe que não é isso. Então a pessoa, meu amado, para ser feliz, ele tem que observar esse princípio, ter uma atitude correta em relação ao pecado. Nós não podemos dizer que não somos pecadores, mas existe uma grande diferença. Nós não podemos pecar voluntariamente, não podemos pecar deliberadamente, não podemos pecar, meu amado, o pecado da omissão. Não. Se pecarmos é por causa das nossas fraquezas, porque isso faz parte da nossa estrutura, não porque nós gostamos e queremos viver na prática do pecado. Então, princípios básicos para uma vida feliz: ter uma atitude correta em relação ao pecado. Meu filho, saiba de uma coisa: o pecado afasta o homem de Deus, mas o homem que peca, ele não pode se afastar de Deus. Ele tem que correr aos pés de Jesus e dizer: Senhor, sou pobre, necessitado, pequei, falhei, mas eu preciso da tua misericórdia. Eu não quero me afastar do Senhor, não é porque pecou que o abismo está chamando para o abismo e eu vou me jogar no mal. De maneira nenhuma. Eu tenho que manter a minha postura, eu tenho que ter uma atitude correta em relação ao pecado. Qual é a atitude correta? Primeiro, tristeza. Me sinto triste porque entristeci o Espírito de Deus. Segundo, confessa e deixa. Aquele que confessa o seu pecado e deixa, a Escritura nos diz: esse alcança a misericórdia. Mas aquele que continua na prática, esse virá a cair no mal. Não é? É bem assim. É bem assim. A pessoa confessou e deixou. Esse Deus concede a ele misericórdia. Mas o que continua na prática, esse virá a cair no mal. Então nós temos que ter uma atitude correta para com o pecado. Princípios básicos para uma vida feliz. Primeiro princípio: uma atitude correta em relação a mim mesmo. Eu tenho que me conhecer. Segundo princípio: ter uma atitude correta em relação ao pecado. Vamos ver o terceiro aí. Então diz ali, ó, encobrir o pecado é afastar o caminho da felicidade. Chorar pelo pecado é reconhecer sua culpa, sua malignidade e fugir dele com todas as forças da alma. Encobrir o pecado
a tendência da pessoa é ir só se enterrando a cada dia. Um abismo chama outro abismo. Pode avançar. Vamos ver qual é o terceiro princípio, anote aí. Terceiro princípio para uma vida feliz: ter uma atitude correta em relação a Deus. Feliz é aquele que entregou seus direitos a Deus. É o versículo 8 da leitura oficial que nós lemos aqui. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Nós temos que ter uma atitude correta em relação a Deus. Nós temos que saber que para nós compartilharmos algo dele, algo de Deus, Jesus está dizendo aqui nessa palavra para nós que nós temos que limpar o nosso coração. A palavra coração aqui é sinônimo de mente, é sinônimo de cabeça, de cérebro, do que está dentro do cérebro, que é a mente que faz o ser humano raciocinar. Porque o que é o coração? É apenas um membro do nosso corpo que está batendo, bombeando sangue por veias e artérias. Mas a mente é que maquina o bem e o mal. É na mente que nós programamos tudo. Então Jesus está dizendo: ó, bem-aventurado é aquele que tem uma mente limpa, aquele que tem uma consciência sã. Esses verão a Deus. Aleluia. Irmãos, se nós queremos ser felizes, queremos a felicidade para a nossa vida, queremos ver Deus operar na nossa vida, tem uma das coisas que nós temos que limpar: a nossa mente. Irmão, aquele que é Jesus é o Espírito Santo. A Bíblia está dizendo que é você que limpa. A Escritura está dizendo que é você. Mas como é que você limpa? Através do cultuar, através de ler as Escrituras, através do contato com Deus, através da oração. Esses princípios são fundamentais. Glória a Deus, Na aleluia. vida de um crente. Princípios básicos para uma vida feliz: ter uma atitude correta em relação a Deus. Saiba de uma coisa: quando eu tenho uma atitude correta em relação a Deus, eu sei que se eu viver no pecado, um dia o meu pecado virá à tona. Porque o que diz a Escritura? Que na casa de Deus quem usa de engano fica. Como é que eu vou usar de engano? Porque Deus não se deixa escarnecer. Porque aquilo que eu planto eu vou colher, o homem, a mulher, o ser humano. Eu tenho que saber que Deus é justo. Claro que Ele não usa dessa justiça, senão nós seríamos inclinados. E o mundo também. Ele sempre nos dá uma oportunidade de conserto, de melhora, de condição de melhorar. Então eu tenho que ter uma atitude correta em relação a Ele. Eu tenho que dizer, como disse aquele publicano: Senhor, eu não tenho condição nem de olhar para cima, eu não tenho condição de estar aqui na tua casa, eu não tenho condição de subir nesse altar, eu não tenho condição de falar nada, Senhor, porque eu sou pó e cinza. Mas se eu achei graça aos teus olhos, eu me atrevi a falar com o Senhor, como disse Abraão. Eu tenho que ter essa atitude correta, irmão. Se eu não tiver essa atitude correta, eu estou perdido. Olha lá, manso é aquele que não briga por seus direitos. Ele diz que o manso também é da terra, que não luta para conduzir seu próprio destino, mas aceita com alegria a direção de Deus. Glória a Deus. O limpo de coração, o manso, o que depende de Deus, ele não anda
Você vai ter força para não cair na decadência moral. Decadência moral gera decadência espiritual. Primeiro vem a decadência moral. E a decadência moral leva o ser humano para a decadência espiritual. Igreja é um problema. Para isso acontecer, eu tenho que fazer a minha própria parte. Eu tenho que manter uma postura diante de Deus, procurar seguir esses princípios da palavra para me estar bem diante de Deus. Que é isso que Deus quer em você. Avança aí. Vamos ver. Quarto princípio: ter uma atitude correta em relação ao próximo. Olha aí. É ter uma atitude correta, primeiro, em relação a nós mesmos. Segundo, ter uma atitude correta em relação ao pecado. Terceiro, ter uma atitude correta em relação a Deus. Quarto princípio, ter uma atitude correta em relação ao próximo. Glória a Deus. O que é que diz lá? Jesus disse que feliz não é aquele que acumula e ajunta só para si, mas que exerce misericórdia. Passa mais um pouquinho. Feliz é aquele que se torna instrumento da mesma misericórdia da qual foi alvo. Glória a Deus. O que significa isso? Você, eu, nós estávamos lá no mundo, distante de Deus, sem salvação, sem esperança de vida eterna, e um dia Deus nos alcançou através da palavra e da vida de alguém. Alguém que anunciou a palavra, que já tinha ouvido e já tinha participado. Eu aceitei a Cristo e agora tenho direito à vida eterna. A pessoa que é feliz e que ama o próximo, ele não brinca com isso só para amor para ele. Ele quer compartilhar com o outro, não porque ele quer ver volume, porque ele quer ver pessoas salvas. Irmão, você tem que ter sempre salvação para o outro. O que é que está dizendo aqui, ó? Feliz é aquele que se torna instrumento da mesma misericórdia da qual foi alvo. O que é misericórdia? É Deus mandando um castigo eterno para as pessoas. E eu fui alvo disso. Eu tenho que ter desejo de ver pessoas ser alvo disso também. Eu tenho que ter desejo de ver pessoas serem alcançadas por essa mesma palavra que um dia eu fui alcançado. Se eu não ter isso na minha mente, meu amado, eu estou perdendo tempo. Não, a salvação é só para mim, o céu é só para mim. É Pai meu, não é meu, não, é Pai nosso. É Pai nosso, é meu, é seu, é dele, é nosso, é das crianças, é do próximo, é do vizinho, é de São Paulo inteiro, do mundo inteiro. Eu tenho que ter desejo de salvação para as outras pessoas. A felicidade está no dar, no repartir, no distribuir, com prodigalidade. Jesus disse também que feliz é o pacificador. Feliz é aquele que, em vez de cavar abismos nos relacionamentos, torna-se construtor de pontes. Então tem pessoas que colocam tropeço para o outro. O que está dizendo aí, ó, feliz não é a pessoa que coloca o abismo para o outro cair. Não é o outro que joga a casca da banana para o outro escorregar no chão só para ele arrasar. Não é o outro que coloca o pé quando o outro está passando. Vou colocar o pé aqui, se vou comer, tropeça no meu pé e cai ali no chão. Não! Feliz é aquele que constitui uma ponte. Ele se torna uma ponte para a salvação de outras pessoas. Glória a Deus. Aleluia. E essas outras pessoas podem estar dentro do nosso lar. Irmãos, pode ter certeza, eu cheguei aqui para transmitir a palavra de Deus. Eu sei que isso foi outras vezes, mas é como a injeção de desengafio, que dói, mas lá na frente vai fazer bem, porque a gente tem uma igreja saudável, pura. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. O feliz não é aquele que constitui obstáculo para o seu irmão. O feliz não é aquele que constitui obstáculo para o seu próximo. O que puxa o tapete, não. Irmão, o teu lugar é teu. Quem deu foi Deus e quem tira é Deus. E se ele deu, não vai tirar, ninguém toma. No teu trabalho, o teu lugar é teu. Na igreja, o teu lugar é teu. O teu ministério
Dan era de boa índole, disse: olha, Dan é terrível, Dan é uma serpente. Dan é uma serpente que fica no pé do caminho, esperando o cavaleiro passar. E quando o cavaleiro passa, ele morre no pé do cavalo, só para ver o cavalo pular e o cavaleiro cair. Isso foi um problema para aquela tribo de Dan. E não tem como nós entrarmos nesse método agora, mas olha, o cara era uma serpente fazendo mal. Alguém passou montado a cavalo, vai no pé do cavalo e pá, só para ver o outro cair. Feliz não é aquele que faz isso, mas é aquele que levanta o caído. É aquele que pega o caído e traz de volta, que dá uma oportunidade, que diz: eu estou aqui, meu irmão, eu estou aqui, conta comigo, eu te ajudo, conta com minha oração, o que está precisando? Se você não é a oração que você precisa, é outra coisa, nós estamos aqui para te ajudar. Aqui é a igreja, nós somos uma grande família de Deus, e nós queremos ver você bem. Glória a Deus, louvado seja Deus. Deus maravilhoso. Feliz é aquele que aproxima as pessoas, que leva a reconciliação, que tem uma palavra de paz, que instrumentaliza e aproxima-se a aproximação daqueles que viviam separados pelos muros da indiferença, do ódio ou do preconceito. O feliz não é o que promove a divisão. O feliz não é o que faz panelinha, que faz grupinho. O feliz é o que acaba com a indiferença. O feliz é aquele que acaba com o ódio. Não, aqui nós somos todos filhos de um mesmo Pai. Não podemos ter indiferença. Não podemos ficar tratando o outro com indiferença, não, com ódio, com rancor. O feliz não é aquele, olha o que diz aqui: o feliz é aquele que aproxima as pessoas. O feliz é o que promove a concórdia e não a discórdia. O feliz é o que promove o amor. Observa esses princípios, porque não são princípios meus, não, é princípios da palavra de Deus. Veio alguém, uma determinada história, disse: olha, alguém veio e levou os médicos, mas eu não tenho nada a ver com isso. Nem doente eu estou, nem médico eu sou. Depois eles voltaram e levaram os políticos, mas eu nem me importei. Sou político, nem de político eu gosto. Voltaram de novo, levaram os sindicalistas. Eu não estou nem aí, eu não me importei com isso não. Eu não sou sindicalista, faço parte do sindicato. Eles voltaram e levaram os professores. Eu nem dou aula, não me importo com isso não me importei. Agora eles voltaram e estão me levando. Só que agora é grata. Pensa nisso, irmão, a diferença. Faça enquanto você pode, ajude enquanto você pode, dê a mão enquanto você pode dar a mão. Que Deus está nos dando. Quinto princípio: dê uma atitude correta em relação ao mundo. Avança mais um pouco, esse lá. Nossa sociedade não é amiga de Deus nem do povo de Deus. Nós temos que saber que o mundo jaz no maligno. Se o crente não saber disso, ele está perdido. Jesus disse: não ameis o mundo nem o que no mundo há. E se alguém amar o mundo, o amor do João falou, o amor do Pai, Deus não está nele. Olha aí, e aí João diz: e o mundo passa, e as suas concupiscências, os seus desejos passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Permanece para sempre. A tua existência, irmão, não acaba aqui. Domingo eu falei: o crente que é fiel com Deus, ele constitui um eco que ecoa aqui e vai até a eternidade. Glória a Deus, aleluia. Não ameis o mundo nem o que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Não ame o mundo. Tenha uma atitude correta em relação ao mundo. Assim como o mundo rejeita a Cristo, ele também nos rejeita.
Qual deve ser a nossa atitude ao sermos odiados, perseguidos pelo mundo? Devemos nos alegrar, orar aqueles que nos odeiam. Não é maldizir, Jesus disse que é o contrário. Não maldizir, mas abençoar. Orar pelos que vos perseguem, pelos que vos odeiam, pelos que vos entristecem. Não é retribuir mal por mal. Não te deixe vencer o mal, mas vence o mal praticando bem. É o que diz as Escrituras, irmão. Nós estamos falando de Bíblia, de Escritura, de palavra de Deus. Quer ter vida abençoada e feliz? Siga os princípios da palavra. Glória a Deus. Aleluia. Primeiro princípio, ter uma atitude correta em relação a nós mesmos. Segundo princípio, ter uma atitude correta em relação ao pecado. Terceiro princípio, ter uma atitude correta em relação a Deus, o Pai Todo-Poderoso. Quarto princípio, ter uma atitude correta. Quinto princípio, ter uma atitude correta em relação ao mundo. Se nós não tivermos essa atitude correta que devemos ter em relação ao próximo e em relação ao mundo e a nós mesmos e a Deus e ao pecado, nós estamos perdidos. Mas Deus não nos chamou aqui para falar, dizer que você está pecando, mas ao contrário, nós melhorarmos a nossa condição de vida espiritual diante de Deus. Aleluia. Amém, meus amados? Amém. Vamos ter uma atitude correta em todo o nosso ser. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ouvir as nossas irmãs louvando o nome do Senhor e a igreja louvando o nome do Senhor juntamente com as nossas irmãs. Contribui com os dízimos e ofertas.